programa a seguir é livre para todos os públicos. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do Festival Cultural Cenas Curtas da UESB, que tem como tema Janelas para o Mundo, Cultura, Artes e Confinamentos, com a proposta de promover de forma virtual espaços de intercâmbio artístico-cultural e a difusão de expressões artísticas que são produzidas pela comunidade acadêmica da UESB nos 3 campi, Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Aqui na TV UESB, simultaneamente no YouTube, você assiste hoje mais produções audiovisuais feitas especialmente para o projeto. Fique com a gente, o Festival Cultural Cenas Curtas da UESB já começou! Jovem empenhada em conseguir um emprego. Uma entrevistadora com o poder da caneta e carimbo. O jogo se inicia. Quão distantes estão elas? Quão próximas? Quais são os limites para conseguir o que desejamos? Acompanhe agora Entrevista de Emprego. Nome: Gabriela. Idade: 20. Casada? Solteira. Filhos? Não. Senta. Obrigada. Confortável? Bastante. Café? Obrigada. Chá? Obrigada. Água? Aceito. Gelada? Natural. Escolaridade? Superior. Completo. Bom. Comunicação. Idiomas? Alguns. Inglês? Fluente. Espanhol? Sim. Francês? Não. Bebe? Socialmente. Fuma? Não. Obrigada. Obrigada. Nome? Gabriela. Idade? 20. Casada? Solteira. Filhos? Não. Senta.
Obrigada. Confortável? Bastante. Café? Obrigada. Chá? Obrigada. Água? Aceito. Gelada? Natural. Escolaridade? Superior. Completo. Bom. Comunicação. Mesmo? Sim. Dança? Precisa? Idiomas? Alguns. Inglês? Fluente. Espanhol? Sim. Francês? Também. Alemão? Já. Italiano? Sim. Russo? Não. Água? Aceito. Bebe? Socialmente. Fuma? Não. Religiosa? Católica. Obrigada. Mas. Obrigada. Obrigada. Nome? Nome. 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 Nome? Nome. Gabriela. 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 Nome. Gabriela. Idade. 20. Casada. Solteira. Filhos. Não. Senta. Obrigada. Confortável. Bastante. Café. Obrigada. Chá. Obrigada. Água. Aceito. Gelada. Natural. Escolaridade. Superior. Completo. Bom. Comunicação. Mesmo? Sim. Dança. Como? Dança. Dança? Dança. Precisa? Dança. Dançar? Dança. Idiomas. Alguns.
Inglês, Yes. espanhol, Sí. francês, Oui. alemão, Já. italiano, Sí. russo, Da. japonês, Hi. islandês, Não. água, Aceito. cansada, Não. bebe, Socialmente. fuma, Legalmente. religiosa, Católica. altura, E... E... obrigada. Mais... Daqui a pouco a gente volta com mais produções audiovisuais pelo Festival Cultural Cenas Curtas da UESB. Fique com a gente. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Diversas formas de produção de conhecimento, diversos campos de conhecimento, diversas metodologias para a construção de conhecimento. E a UESB, como uma instituição universitária, como uma instituição que desenvolve de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão, essa construção da ciência, ela procura respeitar essa multiplicidade das ciências. Precisamos popularizar as pesquisas que acontecem na universidade. Para isso, precisamos criar meios e terminologias de fácil comunicação para que toda a população entenda e compreenda a importância e a credibilidade das pesquisas que acontecem dentro da universidade. Essas produções que tanto impactam a sociedade, elas possam ter visibilidade e as pessoas terem acesso a esse tipo de informação que muda a vida das pessoas, né, que agrega conhecimento. E o Ciência na UESB semanalmente divulga uma matéria, né, e agora a gente tem um site reunindo todas essas novidades, todas essas informações para facilitar o acesso e para fazer com que as pessoas possam conhecer ainda mais o que a universidade faz. A ciência da UESB ao alcance das suas mãos. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Estamos de volta e com um assunto delicado. O próximo curta é um recorte importante sobre o fazer jornalismo no Brasil e o crescente número de ataques a profissionais de imprensa, muitos partindo de fontes oficiais. Acompanhe agora o silenciamento da mídia.
deixar inspirar, por me deixar existir. Deus lhe pai. Silenciar. Impedir de falar. Impor silêncio. Calar. Não mencionar. Omitir. Guardar silêncio. Tirar a vida. Matar. Nos últimos anos, a escalada da violência contra profissionais da mídia e casos de silenciamento na atuação jornalística tem sido recorrente e sistemática, através de medidas de censura, ameaças a veículos e a profissionais, assim como inúmeros casos de violência física e verbal, deixando para trás um rastro de medo, ameaça e silêncio entre a comunidade midiática brasileira, devido ao número crescente de registros de assassinatos, agressão física, ameaças e censura. A gente verifica que após 2018, após a eleição do atual presidente, cresceu muito o número de casos. Esse ano a gente já verifica crescimento. Eu te dei o dado aqui da Bahia. Nós registramos 13 casos no ano passado e até outubro desse ano nós já registramos 16 casos aqui em nosso estado. O que a gente tem visto é que há um ambiente que tem permitido aos agressores, a quem ameaça, um ambiente de tranquilidade para que eles continuem fazendo isso. É por isso que a nossa ação, ela também envolve primeiro a denúncia e depois a cobrança das autoridades por uma punição ao agressor. O que a gente procurou foi fazer um estudo sobre como funcionou a eleição de 2018 no Brasil, e entendendo assim que havia uma narrativa toda da violência que fazia com que as pessoas tivessem medo de muitas vezes se posicionar. O Jean Willis era deputado federal, logo depois das eleições resolveu sair do Brasil, entendendo que não tinha clima para continuar no Congresso Nacional diante dessa repressão toda. Só no ano de 2020, a Federação Nacional dos Jornalistas registrou 428 casos de violência contra jornalistas, número que representa mais que o dobro dos 208 casos registrados em 2019. Destes atos de violência, destacam-se 85 casos de censura, 76 ataques virtuais, 32 agressões físicas e 2 assassinatos. Nós registramos 13 casos aqui no estado e esse ano nós já registramos até outubro 15 casos. Evidentemente que, na minha opinião, esses casos eles não são o número de casos totais, né? A gente acredita que há muitos mais casos de violência contra nossos colegas que terminam não sendo registrados, terminam não aparecendo nem nos relatórios, nem mesmo é denunciado, porque muitas vezes o colega ele se sente constrangido. Em termos de repressão, principalmente após o início do governo Bolsonaro, eu acho que é claro o aumento da violência, e isso principalmente nas pequenas cidades, nos pequenos municípios. A gente tem acompanhado assim, o trabalho numa organização da agroecologia, a gente acompanha sempre o quanto essa situação tem preocupado em todo o Nordeste, assim, as pessoas, desde o primeiro dia da eleição, antes da posse de Bolsonaro, já houve esse clima, né? Eu lembro que eu assisti o dia da eleição no município de Rodelas, e lá naquela região, na virada para comemorar, os bolsonaristas já queimaram um posto de saúde e uma escola indígena. Os dados da escalada da violência contra jornalistas no ano de 2020 apontam que os profissionais da televisão foram os campeões em ataques, totalizando 77 ocorrências notificadas. Empresas como a Brasil de Comunicação, EBC, que produz conteúdos para diversos tipos de mídia, veículos de comunicação, registrou 76 casos de algum tipo de violência contra seus funcionários. Os jornalistas do sexo masculino são maioria entre as vítimas identificadas, com 147 notificações,
Mas em 248 desses casos, não houve a identificação do gênero das vítimas, por se tratar de casos de violência generalizada, ataques a veículos ou a entidades. Fazendo um panorama geográfico pelo país, as regiões Centro-Oeste e Sudeste aparecem com os maiores números de ataques aos profissionais de imprensa registrados, com o Distrito Federal ficando no topo da lista das unidades federativas com mais casos de violência à classe jornalística, com um total de 120 casos registrados em 2020. São Paulo, o estado que possui o maior número de veículos de comunicação do país, ocupa a segunda posição, com 78 ocorrências. Foi verificado que 40,89% dos ataques a jornalistas partiram do presidente da República, Jair Bolsonaro, seguido apenas de 86 ataques vindos de servidores públicos e 39 vindo de figuras políticas. Estava no início da pandemia mesmo, assim, estava todo mundo muito assustado, a gente não sabia nem muito como lidar, mas assim, o básico era manter o distanciamento social. E aí o gestor da cidade promove um evento desse tipo, né? Eu achei que era o meu dever, enquanto jornalista, noticiar aquele fato para a população. Na época eu estava trabalhando em parceria com o blog aqui da cidade de Vitória da Conquista, enviei o material e eles publicaram. Logo após isso, o prefeito foi notificado pelo Ministério Público por conta da conduta dele, né, que obviamente era inaceitável. E a partir desse momento, ele entendeu que é responsável por aquela situação, por ele estar sendo notificado pelo Ministério Público, era Andréia, por conta da matéria. E aí ele pegou a notificação que ele recebeu no Ministério Público, pegou o meu telefone, divulgou na rede social. Em 2020, também, durante o período eleitoral, a jornalista conquistense Indira Almeida foi atacada pela campanha eleitoral do então prefeito Erzen Guzmão, sendo acusada de mentirosa ao apresentar informações verdadeiras que não expressavam a sua opinião pessoal. Após o Sinjorba e a FENAGE se solidarizarem com a jornalista e ela ter procurado apoio jurídico para o caso, o programa eleitoral do ex-prefeito, que continha essas ofensas, foi retirado do ar. Em um dado programa, a jornalista apresentou uma série de informações, apresentava as contradições e inverdades, supostamente ou em tese ditas pelo candidato oponente, então prefeito Erzen Guzmão. Ocorre que no programa subsequente, a coligação adversária, que tinha como candidato Erzen Guzmão, a propaganda deles foi extremamente agressiva em relação à jornalista Indira Almeida, inclusive imputando a ela a pecha de mentirosa, batendo carimbo de mentira em seu rosto, o que nós reputamos algo agressivo, desproporcional e desrespeitoso, porque no processo eleitoral o embate ele se dá entre os candidatos. Então seria natural que a campanha adversária tentasse se contrapor àqueles fatos imputados ao seu candidato. Agora, o que nós achamos que extrapolou foi porque tiraram do centro do debate os candidatos, os partidos envolvidos, para tentar passar à população de Vitória da Conquista a ideia de que a pessoa física, que é a profissional Indira Almeida, seria mentirosa, portanto uma pessoa não merecedora de crédito. O advogado Alexandre Pereira, que defendeu a jornalista Indira Almeida judicialmente, reforça a importância dos jornalistas procurarem seu direito de resposta e defesa para esses casos. Em primeiro lugar, penso que deva dar uma prioridade no tratamento, no julgamento, na celeridade, na apreciação do pedido, exatamente para que não haja perda de objeto como aconteceu, porque isso acaba estimulando o infrator a continuar se comportando dessa forma. Isso no âmbito eleitoral. O jornalista, por si, deve buscar os seus direitos, acionar o judiciário, e aí que certamente nós temos visto muitas vezes responder positivamente, ou seja, condenando aqueles que de fato fizeram ataques
buscando cercear o exercício profissional, a liberdade de imprensa. Infelizmente, no momento que o Brasil vive, um estímulo a esse tipo de coisa. O jornalista e pesquisador Eduardo Amorim dedica os seus estudos ao silenciamento nas abordagens de pautas como a Copa do Mundo. É muito de que existe uma cultura no Brasil muito ligada à nossa história mesmo, que gera o que Paulo Freire chamou de cultura do silêncio, né? Que é o medo intrínseco assim, de se falar de algumas temáticas que a gente, não só os jornalistas, como até a pessoa comum, o agricultor, vai criando de tratar de uma temática. O papel do jornalista e do jornalismo no Estado Democrático de Direito. O direito à informação, à livre manifestação de pensamento, claro que de forma responsável, possibilitando o contraditório. No sentido da orientação que nós daríamos aos jornalistas, é de que todas as vezes que de alguma forma forem atacadas, seja na sua condição de profissional, de cidadão, de cidadã, que não deixe passar impune. Primeiro, que acione a sua entidade de classe para que não seja uma briga pessoal sua, porque de fato não é, porque quando se ataca um jornalista, se ataca toda a categoria, se ataca a democracia, se ataca a própria sociedade. No primeiro momento, a gente fica com medo e você se isola, você quer fugir, você quer parar, pelo menos foi a experiência que eu tive. Porém, depois não. Depois só me fortaleceu, assim, e aí eu passei a amar ainda mais a minha profissão, porque eu entendi que é aquela história que se diz de que não é a gente que escolhe jornalismo, é o jornalista que escolhe a gente, é de fato verdade. Principalmente quando eu penso na minha cidade, ali no ambiente onde eu estou, que eu vejo as pessoas sofrendo com tantas situações, assim, principalmente por falta mesmo de apoio do poder público, e eu penso... Eu sou, de certa maneira, a única voz que tem aqui e, por ser jornalista, inclusive uma voz com mais credibilidade. Aí, a partir de tudo que você vivencia e do que eu passei, isso só me fortaleceu. Se por um momento eu pensei em desistir, hoje eu tenho 1000 motivos para continuar. O Festival Cenas Curtas da UESB vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Preto sujo! Macumbeira! Neguinha safada! Não serve pra nada, estou aqui só pra me servir! Nega bonita essa, né? Os traços finos. Gente de sua cor, não vai pra lugar nenhum, rapaz! Racismo fere, racismo mata, racismo é crime. Denuncie. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! O Festival Cenas Curtas da UESB está de volta e você acompanha a partir de agora o último curta dessa noite, A Vida e a Lama, que trata da maior tragédia ambiental da história do Brasil,
o desabamento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana, interior de Minas Gerais. Rejeitos que deixaram sobre a lama vidas, rios, economia e perguntas até hoje sem respostas. Porque os lugares estão em ruína, destruídos mesmo, assim, elas não, inclusive estão sendo limpados, né? O que restou, as pessoas não têm nem a possibilidade de visitar, como um cemitério, de ir lá, voltar e ver de novo o espaço que era a casa, porque as pessoas... Então as pessoas não têm mais o contato com que as fazem lembrar das coisas materiais que elas viveram, né? Da casa, né? Da imagem que elas podem ver com os próprios olhos. Então o álbum de fotografia é uma coisa dita por quase acho que todas as pessoas que entrou um pouquinho nesse assunto, elas falam, nenhuma imagem eu consegui guardar, né? Tem as pessoas que querem que as empresas voltem a funcionar, né? A Samarco volte a funcionar. Isso é uma coisa super pesada lá, de que precisa voltar, de que a cidade é completamente dependente da mineração. Então precisa voltar, as pessoas de fato estão desempregadas. A empresa de fato cobria 70% do PIB da cidade. Mas temos que discutir, né? Tem vários estudos de outras áreas, assim, né? De geógrafos, geólogos e economistas falando que a cidade não precisa dessa dependência toda com minério. Os moradores de Itabira assumem essa questão de que a qualquer momento acaba, não tem mais o que minar ali, o minério vai acabar, né? Ele é finito e gerações e gerações de pessoas que trabalharam para essas empresas vão ficar desempregadas, a cidade gira em torno. Então, assim, se essa dependência não acontece por causa de um crime desses, ela vai acontecer daqui a 20 anos por um abandono, né? Porque não interessa mais aqui, extraímos tudo que queremos, vamos para o próximo lugar. Aqueles patrimônios, aquelas vilas que foram destruídas e as pessoas foram assaltadas dentro de casa de noite, morrendo debaixo de lama,
Aquele evento não tem importância nenhuma do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, para os gerentes, para os grandes financiadores dessa atividade. Tanto que nenhum deles, entendeu, veio a público pedir desculpa pelo que aconteceu. Foi a sirene. É uma ofensa para as pessoas que perderam familiares, que perderam a base da sua subsistência, da sua vida, assistir uma propaganda dizendo que tudo está voltando ao normal. Foi a sirene não tocou. É uma raiva de uma certa injustiça, de uma certa impunidade, mas não só uma impunidade contra a empresa, quanto o crime em si, o dia que ocorreu, né? Mas quanto uma lógica que eu fui estudar um pouco depois e que estava fadado a acontecer, né? O clichê do crime anunciado mesmo, da tragédia anunciada ali. Então, essa raiva de que as pessoas sabiam que podia ocorrer e ocorreu e sirene não tocou.
E a segunda noite do Festival Cultural Cenas Curtas da UESB fica por aqui, mas continue com a gente em nosso canal no YouTube. Os diretores das produções que assistimos no programa de hoje estarão participando de uma conversa ao vivo sobre os temas abordados. Amanhã à noite tem mais curtas na sua TV UESB, canal 4.1. Uma boa noite e até amanhã.